Jesus, queremos te ver face a face e poder te abraçar, Senhor. Volta, Jesus. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar. Vamos louvar. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu. Aleluia. Jesus, volta pra mim. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde eu vejo aquele que prometeu é fiel, é fiel, é fiel para cumprir. Aleluia. Boa noite, Elias. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, Boa Sileide. noite, irmãos. Boa noite, Boa boa noite, noite. Miss Cleide. Gilda já dei boa noite, Diego também. Espero que todos estejam muito bem nesse domingo. Eu estou muito feliz, né? Na verdade, não tem nem o que falar, só agradecer a Deus, porque são tantas bênçãos, né? Eu estava agora onde minha família toda mora, né, na cidade de Tiradentes, onde minha sogra ainda mora, e a gente vendo, né, como que funciona lá, aquela muvuca, aquele monte de barulho, aquele funk tocando, aquelas motos acelerando. A gente pensa, cara, como que eu vivi aqui tanto tempo? Que, cara, é um barulho ensurdecedor, você não consegue raciocinar, sabe? Você não consegue ligar a televisão e assistir um programa em silêncio. É outro mundo. Então, agradecer muito a Deus por ter me trago aqui, para cá, para Alvim, para esse condomínio, vizinho aí da Nilza, vizinho da Cileide, um condomínio da frente, para mim é vizinho. Só atravessar a rua, tá perto de todo mundo, da minha nova família, né? Que eu não tenho, meu pai não é mais vivo, né? Então vocês que são minha família. Então vocês fazem parte junto com meus irmãos, com a minha mãe. Então sou muito feliz por ter vocês aqui nesse culto de domingo. Alguém quer fazer algum pedido, alguma oração, algum agradecimento? Abra o seu coração, irmãos. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer a Deus porque eu até coloquei, ele me permitiu chegar até a segunda dose da vacina. Amém. Ele me permitiu chegar até aqui. Amém, amém. Amém. Deus, agradeço a família que tem, o meu esposo, o meu lar, a família
de sangue e a família em Cristo, né? Agradeço. Quero pedir que vocês continuem orando pelo meu primo Andrés, o pastor. Eu coloquei até o áudio dele agradecendo, mas alguns ouviram e viram como ainda ele está bem deficiente ainda na saúde, na respiração, está bem complicado ainda, né? Então eu peço que vocês continuem orando. Qual o nome dele, Sileide? Desculpa. Andrés. É André, mas como ele é peruano, se fala Andrés. Andrés, pode deixar. Andrés. Então, por favor, Vamos orar por ele. Ele. Agradeço aqueles que oraram pela minha cunhada Dirce, a prima Maquiê. Elas estão bem, estão em recuperação. Então, agradeço. Amém. Amém, Sileide. Fique à vontade, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos aqui, todos com saúde e bem. Agradecer pela família, pela minha família. Amém. E Deus tem sido também com a gente muito bondoso, generoso, muito mais do que a gente merece. Chegamos à segunda dose. Também chegamos à segunda dose, graças a Deus. Amém, amém. Meu pedido de oração, irmãos, é para uma pessoa que eu considero bastante importante, querido, assim, um ex-familiar, quer dizer, não é um ex-familiar, continua sendo família, né? O que está acontecendo com ele é que ele sofreu uma queda aí na vida espiritual e se entregou à bebida, assim, recentemente, tá uma coisa complicada, sabe? Meu ex-cunhado, ele se chama Moacir. Se os irmãos puderem lembrar em oração, eu fico muito agradecido. E também gostaria de fazer um segundo pedido. Eu já venho fazendo já há alguns dias no pequeno grupo e agora aqui também, para um senhor que eu não conheço, mas ele é avô do nosso vizinho aqui. Ele está num estado, assim, quase que desenganado pelos médicos. Ele teve um AVC e está em coma, e ele se chama Senhor Sérgio. Se os irmãos também puderem lembrar, agradeço. E esse é o meu pedido de oração e agradecimento. E muito obrigado, irmãos. Amém. Amém. Aproveitando que o Francisco já falou, né? Então, meu agradecimento, né? Pela vida, pelas misericórdias do Senhor, por nós termos alimento, ter uma casa. Amém. Pela essa bênção, né? Que é maravilhosa. E por todas as famílias, né? E aí é o pedido que eu faço para aquelas famílias que não têm isso e para todas que venham a ter também o desejo de buscar mais e mais a Deus, né? Que o Senhor esteja aí, o Espírito Santo, tocando nos corações. Amém, irmã. Amém. Amém. Posso? Fique à vontade, Elias. Então, gente, oi, tudo bem? Bom, hoje fazem exatamente 7 meses da despedida da minha mãe, né, e estamos indo bem no novo normal, né? Esse é um assunto. Outra parte que eu queria falar rapidamente também, eu tenho que agradecer a Deus porque estou no... Deixa eu baixar o volume aqui. Agradecer a Deus porque eu estou no projeto da Bíblia, do aplicativo. E hoje eu estava pensando, poxa, mas acho que é um milagre, né? Eu estou sobrevivendo aqui fazendo isso, né? Ainda tenho energia elétrica, tenho água e tenho comida. É um milagre mesmo, porque isso aqui não dá dinheiro. Não, mas hoje eu passei o dia todo fazendo a parte visual do novo projeto. Estou mudando, melhorando o projeto, né? E é isso, só para agradecer e pedir oração dos irmãos para essa parte aí. Não sei o que vai dar nisso, né? Mas com certeza eu estou ocupando o meu tempo,
e vai ser para honra e glória de Deus. Dinheiro não é, com certeza. Né? Vai vir, viu? Vai vir. Mas o quê? Vai vir o dinheiro, Capitão Kirk. Ah, tá, entendi. Deve ser para outro trabalho, né? Porque esse mesmo... Tudo bem, é um milagre. Muito obrigado, é isso. Aguardar em paciência. Amém. Boa noite, irmão João, Cristina. Fiquem à vontade, se quiser fazer algum pedido, algum agradecimento. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Quer fazer algum pedido, irmão? Algum agradecimento? Eu quero agradecer a Deus pela vida, saúde. Amém. Quero agradecer a Deus porque Deus ele tem cuidado da gente, né? Nossa Amém. família tem nos abençoado espiritualmente. A gente temos visto, né, várias pessoas aí passando por algumas dificuldades por causa da Covid, mas Deus tem nos proporcionado a saúde, graças a Deus. Então, Amém. tem um motivo muito grande de agradecer. Amém. Amém. Então, estamos orando aí por mim, minha família, minha esposa. E possamos estar orando pelos outros com esse agradecimento. Amém. Amém, irmão. Amém. Mas algum irmão quer fazer algum pedido, algum agradecimento? A Denilza? A Nilza já fez, irmão. A Denilza. A Denilza, eu vi aqui que ela tirou o mudo do microfone. Eu não sei se ela vai falar. Ah, perdão, irmão. Nada, que isso. Então, se nós não temos mais nenhum pedido, só antes da oração, irmão João, eu trabalho no banco, né? Então, eu sou gerente de empresas. Então, nessa pandemia, a gente conseguiu ver que a gente conseguiu entender de verdade que a morte, ela não escolhe o rico, pobre, ela simplesmente vem. Então, eu teve que a casa de cliente que a gente conhecia que não tinha R$1 e cliente que tinha 1 milhão na conta. Eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade, se a morte chegasse neles e falasse assim, se você quiser a vida, é 1 milhão à vista. Tenho certeza que ninguém pensaria 2 vezes. Todos eles passariam no débito. Porque é o nosso bem mais precioso que Deus nos deu, né? A vida. Então, fico muito feliz de ver vocês aqui, nesse culto. E convido a todos a curvar nossas frontes e conversar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Essa é a palavra que nós podemos mais utilizar, Pai. É obrigado. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas dificuldades que apareceram na nossa vida, pois nós sabemos que o Senhor não dá o frio maior do que o nosso cobertor, Senhor. E que tudo isso é um ensinamento. Todas as provações nos trazem ensinamentos para que nós sejamos melhores, mais dignos. Então nós pedimos, Pai, para que o Senhor continue nos abençoando. Nós imploramos que o Senhor continue olhando para nós, Pai, porque nós sabemos que se depender dos nossos méritos, nós não teremos mérito nenhum, Senhor. Nós não merecemos nada, Pai, mas o Senhor, com a sua bondade, com a sua infinita graça, infinita glória, o Senhor continua ainda olhando para os seus filhos, Senhor. Isso é maravilhoso, Pai. Isso nos mostra que o Senhor não é um Deus de mentira, que o Senhor é o Deus que em Gênesis já sabia Apocalipse, Pai. Que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Senhor. Nós tivemos aqui alguns pedidos que foram exaltados pelos nossos irmãos. Nós também sabemos que existem muitos outros que estão no fundo dos nossos corações, Senhor. E esses só o Senhor consegue ver, Senhor. Nós temos alguns nomes aqui, Pai, como o Andrés, o Moacir, o senhor Sérgio, a mãe do nosso irmão Elias, que faleceu. Que o Senhor continue dando conforto ao coração de toda a família, Senhor, aos projetos do irmão Elias. Nós pedimos também pela vida de cada líder da igreja de Carvalho, Pai. Cada líder da sua igreja adventista no mundo, cada cristão que estão hoje, Senhor, trabalhando para que possamos resumir e trazer a sua glória o mais rápido possível, Pai. Sabemos que não somos dignos, não somos merecedores, Pai, e que é uma honra para nós poder falar do seu nome, poder trabalhar em sua causa, Senhor. Nós sabemos que, independente de nós trabalharmos ou não,
O Senhor não depende de que nós trabalhemos para o Senhor voltar, Pai. O Senhor não depende de mim para que eu possa fazer um bom trabalho na sua igreja. E é uma honra para mim poder trabalhar para ti, Senhor. Então continue dando força para essa igreja, Pai. Força aos seus líderes que estão diariamente lutando contra as coisas do mundo, Pai. Que lutam para afastá-lo da sua glória, Pai. Então nos ajude, Senhor. Quero também pedir em especial pela vida do nosso teologando, Pai. Do nosso pastor Diego, que vai ministrar a palavra de hoje para nós, Senhor. Continue abençoando ele, toda a sua família, os seus projetos, as suas lutas, Pai. Pois nós sabemos de perto o quão é difícil a vida de um teologando, de um comportor, daquele que quer viver para a sua glória, Pai. Então peço que o Senhor abençoe sua vida, que tudo que ele fale hoje seja somente para engrandecer o seu santo nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, não porque haja nenhum tipo de mérito em nós, Senhor, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Amém. 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 Amém, irmãos. Vamos ouvir mais uma música? Vamos Opa. ouvir mais um louvor para prepararmos um pouco mais o nosso coração para ouvir essa palavra. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti
Hoje o nosso pregador da noite é um cara muito especial. É um cara que está dentro da igreja, literalmente. É o nosso irmão Diego, nosso teologando. Diego, fique à vontade. Sinta-se em casa, que eu tenho certeza que você já está se sentindo em casa, porque a gente já sente como se você fosse da igreja há anos. Então, sinta-se em casa, que Deus te use e que você fale nos nossos corações. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Realmente, eu estou sendo muito bem recebido aqui por vocês. Eu estou me sentindo em casa completamente. Mas eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, dividir a palavra mais uma vez com vocês. E eu queria hoje, a palavra de Deus, um tema diferente do que eu já preguei para vocês aqui. É um tema bem especial. Deixa eu só tirar o som aqui desse negócio aqui. Mas é um tema bem especial, um tema que vai falar o seu coração. É um tema onde nos fala que a gente não pode perder oportunidades. As oportunidades que Deus nos dá. E principalmente a oportunidade de brilhar por Ele, Porque esse é o nosso intuito aqui nessa terra. Brilhar por Cristo, E deixa eu te perguntar, você que está aqui conosco, deixa eu antes me corrigir numa coisa aqui, a falta de educação minha, que eu só dei boa noite para o Perri, Uma boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite. Pronto, já me corrigi. Então, meus irmãos, deixa eu perguntar a você já teve uma oportunidade de algo que você tanto quis? Por exemplo, uma oportunidade que você estava esperando há muito tempo. Talvez seja aí uma oportunidade de um emprego almejado, oportunidade de comprar uma casa, de comprar um carro. Já teve, assim, oportunidades assim? Talvez é a oportunidade de encontrar o amor da vida, E alguns aqui, acho que, na verdade, que todos estão aqui já encontraram aí o amor da sua vida, Agarrar essa oportunidade. Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar também que tem muitos que têm o sonho de uma oportunidade para restaurar a vida? Porque hoje existem muitas pessoas que estão num leito de dor, esperando uma bolsa de sangue, esperando um órgão, esperando qualquer outra coisa que possa salvar a vida dela. Sabe o que é pior? Também tem muita gente que sonha com uma oportunidade de restaurar a vida, mas sabem que não vão ter mais. Não vão ter mais. Sabe que já está no fim. Recentemente, aí eu perdi a minha avó. Minha avó faz um mês e uma semana. A minha avó, ela entrou em tratamento paliativo com uma semana ali. Então, assim, ela já não tinha mais o que fazer. Ou seja, são pessoas que estão no leito assim e sabem que não tem mais volta, E sabe, esse sentimento é terrível. Com certeza é terrível. Se é terrível para a família, imagine para quem está esperando uma oportunidade assim, sonha com uma oportunidade assim e sabe que não vai ter. Você sabe que antigamente nós tínhamos a lepra, E a lepra era considerada uma doença incurável. Porque todos aqueles que tinham a lepra, eles sonhavam também com uma oportunidade de poder se curar, mas eles sabiam que, assim, isso era praticamente impossível, que era só um milagre mesmo. E na Bíblia a gente encontra a história de vários leprosos. Mas hoje eu quero explorar com você a história de um em especial. Por isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Leia comigo. Nós já oramos. Ele já nos pediu a bênção. E agora nós vamos abrir a palavra. Segunda Reis, capítulo 5. Vamos ler aqui o verso 1. Que diz assim: Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Meus queridos, não feche sua Bíblia aí, a gente já vai voltar aqui para poder continuar a leitura, mas nós encontramos aqui o personagem, ponto da mensagem de hoje, que é Naamã. Naamã, ele era um oficial da Síria, mas a Síria não era qualquer oficial, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Isso era um cargo de confiança. Alguns chegam a considerar esse cargo aqui que Naamã tinha como sendo dos braços direitos do rei. Ele liderava as tropas da Síria, né, do exército, nas conquistas. Inclusive, uma conquista foi contra Israel. Né? A gente já vai falar sobre isso. A Síria, que era uma nação muito poderosa, era a nação mais poderosa na época, dominante. Né? Então, aqui, se o rei da Síria fosse, talvez, o homem mais poderoso, mais influente da terra, talvez aqui Naamã, por ser o chefe do exército, o comandante do exército do rei, talvez fosse o segundo homem mais influente. Você já percebe aqui que Naamã, ele não é qualquer pessoa. Ele tem uma influência muito grande. A palavra de Deus revela aqui e considera ele como um herói de guerra. Ele, com certeza, aí tinha muita riqueza. Com certeza, ele recebia um bom salário. Com certeza, ele morava aí numa casa muito boa. Talvez tinha uma piscina, vamos colocar aí dentro do contexto moderno. Talvez tinha um belo de um jardim, talvez, não sei, talvez ele tivesse muitos servos. Mas sabe, amigo, sabe o que acontece? Aquele homem, Naamã, ele tinha tudo. Mas a Bíblia nos fala que ele era o quê? Leproso. Ele tinha tudo, mas tudo que ele tinha não conseguia resolver o problema dele. Nem o seu exército, nem o seu poder, nem a sua melhor estratégia de guerra não poderia livrar ele daquela doença. Nada do que ele tinha poderia livrar. Sabe o que isso nos ensina? Quando nós estivermos diante de um problema que a gente não pode resolver, não importa qual seja a sua melhor estratégia. Não importa qual seja a nossa melhor estratégia para sair desse problema, nós dependemos de Deus. E será que eu estou falando com alguém aqui hoje que passando por algum problema que não encontra solução? Eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dizer aqui, meu irmão, não importa quem você seja, se você tem título acadêmico, se você tem muito dinheiro, se você tem muitos amigos, você tem família, não importa o que você tenha, o que vai resolver os problemas não é o que você tem, é a bondade, a misericórdia e o poder de Deus. Agora, volte comigo aqui para o texto, verso 2. Diz assim: saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria de sua lepra. Olha só que interessante. O verso 2 nos mostra aqui que em uma das investidas da Síria contra Israel, ele levou, então, uma menina cativa para a casa dele. Essa menina vai diretamente para a casa dele para servir a esposa daquele homem influente. Ou seja, eles vão, capturam a menina, é levada, captada ali, sequestrada e simplesmente vai para servir na casa do homem, esse homem que a gente acabou de falar. E a Bíblia, sabe o que é interessante? Que ela não revela o nome dessa menina. Ela não revela, que a gente não sabe. Você pode vasculhar aqui de uma página, primeira até a última página da Bíblia, você vai ver que não tem revelação para sabermos a respeito do nome dessa menina. Sabe o que é interessante em relação a isso? Porque como em outros casos na Bíblia, a qual ela não revela o nome do personagem, não importava o nome dessa menina aqui. Importa o papel que ela iria desempenhar. A questão aqui é que não era o nome dela que devia ser em destaque aqui. O que importava é que o nome de Deus deveria ser exaltado, e não dela. E isso traz uma lição para nós também, porque às vezes a gente quer que nosso nome seja lembrado
seja perpetuado aí na história da igreja, que seja colocado, não, aquela pessoa prega bem, que aquela pessoa canta bem, que aquela pessoa passa uma lição como ninguém, aquela pessoa dá um estudo bíblico que, nossa, não tem igual, aquela pessoa sabe bem de profecia, aquela pessoa sabe bem fazer tantas outras coisas, lidera muito bem, é bom com os jovens, é bom com o desbravador, é bom com os idosos, é bom na recepção, é bom em tudo isso. Às vezes a gente quer se lembrar dessa forma. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes não é o nosso nome que deve ser exaltado. Não digo, na verdade, não é muitas das vezes. Todas as vezes, não é o nosso nome que deve ser exaltado. Porque não é esse o propósito de Deus. Porque quando a gente quer muito se amostrar, a gente quer muito lembrar que as pessoas lembrem do nosso nome, não é a vontade de Deus que nós estamos fazendo. Porque na obra de Deus, não somos nós que temos que ser o destaque. É Deus que tem que ser o destaque. Como nós cantamos aqui, nós precisamos brilhar é por Ele, não brilhar por mim. Mas acontece que tem alguns que às vezes cantam, né? Fala assim, Senhor, eu quero brilhar por mim. E aí já perde o foco, né? Já perde o foco. O foco na obra de Deus não sou eu. Não é eu aqui, o Diego, que está pregando aqui hoje. Não é eu, o Diego, que está visitando a maioria de vocês. Não é eu, o Diego, que está aí. Enfim, o foco aqui, a mensagem de hoje, e de todo o meu percurso aqui com vocês, enfim, o foco da igreja é Deus. O destaque é Deus. E sabe o que é interessante também pensar? Que nas entrelinhas do texto aqui, que nós lemos, nós podemos ver que aquela menina cativa desempenhou um comportamento exemplar. Não foi um comportamento rebelde. Porque se não fosse assim, jamais a esposa de Naamã, ela tinha dado ouvidos para o que aquela menina tinha falado. A menina falou, você leu comigo aqui no verso 3, ela falou, tomaram meu senhor, você até diante do profeta que está em Samaria, e lá ele vai restaurar o profeta, vai te restaurar da lepra, o profeta Eliseu. Se aquela menina não tivesse desempenhado um bom comportamento onde ela estava, se aquela menina tivesse sido rebelde, a esposa de Naamã jamais teria escutado aquela menina. Mas aquela menina foi escutada. Foram dados ouvidos a ela. E isso revela a educação que ela teve em seu lar. Sabe que no livro Profetas e Reis, página 245, Ellen White ela dá um conselho muito sábio aos nossos pais, enquanto ela está comentando a respeito da menina cativa aqui, ela dá um conselho muito sábio aos pais. E você, pai aqui, eu sei que hoje, talvez, eu não sei, mas dos que eu conheço que está aqui conectado conosco aqui, talvez o pai mais jovem é o Perri, né? Perri e a mamãe é Catê. Mas eu sei que tem muitos mais pais aqui. Mas eu quero te dizer aqui, ó, e agarra esse conselho, você que é pai aí, filho pequeno e tudo mais, agarra esse conselho de Ellen White que ela diz assim, ó, na página 245, os nossos filhos, eles podem se dedicar às profissões comuns da vida, mas Deus chama todos para serem ministros da misericórdia ao mundo. Ou seja, qualquer profissão pode se dedicar, pode ser advogado, pode ser engenheira, pode ser médica, pode ser motorista, pode ser pedreiro, pode ser encanador, pode ser eletricista, pode ser pastor, não importa. Não importa qual seja a profissão, mas aonde está, ela fala que os nossos filhos devem ser educados porque Deus chama eles para serem ministros da misericórdia do mundo. E o comportamento dessa menina, então, ela nos faz lembrar de uma história que talvez você conheça. É uma história de uma jovem chamada Vasti. Não sei quantos se lembram do testemunho da Vasti. A Vasti, no ano de 2011, ela participou de um programa de reality show da televisão, o qual participava apenas jovens mulheres.
Não era o Big Brother, não era a Fazenda, não era nenhum outro desses. Era um programa único, foi uma única edição e participou apenas jovens mulheres. Acontece que a vencedora seria contratada oficialmente como repórter oficial da apresentadora famosa daquele programa. Sabe que era o sonho de Vashti ser uma repórter de televisão, era o sonho dela. Eu quero ser repórter. Ela já havia se dedicado algum tempo para isso, esperando uma única oportunidade. Ela só estava esperando isso. Mas você sabe que, assim, um reality show, como qualquer outro, ele possui atividades todos os dias da semana. E aí é onde vem o problema. Se você não conhece a história, você conhece, você já sabe qual é o problema. Mas, para quem não conhece, é aí onde tem o problema, porque, assim, Vashti, ela é adventista do sétimo dia. Ou seja, ela não poderia realizar atividades no dia de sábado. Mas, mesmo assim, ela tentou. Mesmo assim, ela tentou ir pegar aquela oportunidade. Ela não desistiu. E quando veio a primeira atividade da primeira sexta-feira à noite, sabe o que ela fez? Ela ficou trancada em seu quarto. Não quis ir a prova que ela ia ter. Teve ainda uma outra festa naquela noite e ela ficou no quarto guardando, mesmo naquela circunstância, o sábado do Senhor. Ela ficou ali. Acontece que Vashti teve que ser eliminada do programa porque ela não cumpriu o que deveria. Mas antes de sair, a apresentadora do programa ainda deu oportunidade para que ela pudesse continuar naquela disputa. E ela desperdiçou a oportunidade dela de ser uma repórter. Mas teve uma oportunidade que ela não desperdiçou, que foi a oportunidade de ser fiel ao nosso Deus e de mostrar em rede nacional o tamanho do poder de Deus. Através do testemunho de Vashti, a apresentadora do programa publicou no seu Twitter, na época, e através do testemunho ali, 1 milhão de pessoas foram impactadas com aquele testemunho, em um único dia. Deus precisa, nós temos hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo, Deus precisa de 7.500 jovens, de 7.500 pessoas que sejam iguais a Vashti, que no momento que Deus mais precisa de nós, não pulou fora do barco, não abandonou. Desperdiçou a oportunidade do sonho dela, mas não desperdiçou a oportunidade de brilhar por Deus, de mostrar quem é Deus, de mostrar o nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, não importa o que ela estava fazendo ali, se estava certo ou errado ela estar naquele local. Importa que no momento de ser fiel, de mostrar ser uma serva de Deus, ela não desperdiçou essa oportunidade. Ela não desperdiçou. Eu quero perguntar a você, o que você faria no lugar dela? Se você estivesse assim, ó, diante da oportunidade do seu sonho, da sua vida. Talvez que você esteja esperando há tanto tempo aquilo que você queria tanto, mas aí você tem que ser fiel, e se você ser fiel, você desperdiça a oportunidade. Mas se você quebrar os seus princípios, você agarra a oportunidade do seu sonho. O que você faria no lugar dela? Mas o que você faria no lugar da menina cativa? Porque, sabe, acontece que aquela menina cativa, ela estava numa terra totalmente diferente dela. Ela estava longe da sua família, ela estava longe da sua cultura. Mas acontece que aquela menina cativa, ela não vai sozinha para a Síria. Aquela menina leva o Deus Todo-Poderoso. Ela foi enviada de Deus para dar esperança para aquele homem, aquela família. Ela sabia onde tinha a solução do problema dele, o qual aquele homem não tinha solução. Tudo que ele tinha não resolvia o problema dele, mas ela sabia o que resolvia o problema dele acima de tudo que ele tinha. E muitas das vezes Deus coloca pessoas certas na nossa vida, que sabem bem onde está a solução do problema. E às vezes a gente não percebe. A solução está no poder de Deus. Aquela menina estava sozinha em terreno inimigo. E qualquer um poderia dizer que assim, essa menina foi abandonada por Deus. Qualquer um poderia dizer que ela não deveria ter mais esperança, que deveria ser uma menina melancólica, angustiada. Qualquer um poderia pensar assim. Ela poderia ter se tornado amargurada,
rebelde, permitir que a sua infelicidade fosse o centro de seus pensamentos, talvez ela poderia pensar assim, mas acontece que ela foi diferente, porque mesmo em terra estranha, ela tinha uma tarefa de Deus para cumprir. Ela foi enviada em missão, mesmo sem saber que ela estava sendo enviada em missão. Ela foi enviada em missão e cumpriu a missão. Ela não desperdiçou a oportunidade de ser fiel e de mostrar o poder de nosso Deus. Sabe, amigo, a lepra de Naamã não pegou na menina, porque ela viveu na casa dele. Aquela menina viveu na casa do homem leproso. A lepra de Naamã não pegou naquela menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. Você pegou o que eu falei aqui? A lepra de Naamã não pegou naquela menina, algo que era muito provável. Mas a fé de Naamã a fé daquela menina pegou em Naamã. Ela poderia ter desejado tudo mal para aquele homem, pelo que ele fez para o seu povo, para a sua família e com ela. Mas ela não iria falhar na missão que ela tinha. Aquela doença era considerada incurável, mas aquela menina sabia que para o nosso Deus nada é impossível. Amém? Você conhece a história. Naamã, ele não desperdiçou a oportunidade da vida dele também. Ele falou, se lá tem cura, eu vou. Ele foi até o rei de Israel viu aquela cena, rasgou suas vestes, humilhou perante Deus, pediu misericórdia, não sabia o que fazer, porque não era ele que iria curar. Aí Eliseu fica sabendo daquilo, e Eliseu manda chamar Naamã, Naamã fala assim, ó, eu vou até lá. Aí Eliseu já fala assim, ó, você tem que ir lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã fala, nossa, mas será que não tem rios em outros locais? Eu tenho um rio muito mais bonito nas minhas terras. Mas aí os amigos de Naamã chegam e falam, não, é só se banhar, vai lá e se banha. E Naamã vai, se banha no rio 7 vezes e ele é curado. Ele é curado. Sabe, Naamã, depois daquilo, da cura, ele volta com o coração agradecido para o profeta. Não só agradecido, mas convertido. Porque ele viu o tamanho do poder de Deus. O poder de Deus que a menina, no caso, apresentou para ele. Mas Naamã pediu ao profeta Eliseu que ele aceitasse o presente que ele havia levado, porque ele havia levado muita coisa para pagar pelo pleito. Mas houve recusa do profeta. O profeta apenas disse assim, vá em paz. Ele vai em paz. Aqui na Bíblia, verso 19, diz assim, Eliseu lhe disse, vai em paz. Essas foram as mesmas palavras de Jesus para aquela mulher que estava sofrendo com uma doença hemorrágica depois de curar ela. Jesus transmite paz. E hoje Cristo quer curar o seu coração de problemas que talvez você esteja enfrentando, de angústia que talvez você esteja passando, de dificuldade que você esteja vivenciando. Deus quer curar o seu coração e quer te dar a verdadeira paz. A verdadeira paz nós só encontramos quando nós nos encontramos com Cristo. Sabe, a maioria de nós conhecemos a história até aqui. Mas acontece que ela não acaba com um final feliz como nós pensamos, né? A história continua. Acompanha comigo a partir do verso 20. O verso 20 diz assim, quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse contigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que a sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo
Vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região de Efraim. Lhes pôs um talento de prata e 2 vestes festivais. E disse Naamã: ter servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata, e 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Quando ele chegado ao outreiro, tomou-as das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: o servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Veja bem, havia acabado de sair de Israel um oficial sírio convertido pelo poder de Deus, mas aqui a cena muda drasticamente. Sabe que muitas das vezes, quando Deus dá felicidade para o ser humano, Satanás vem e tenta criar problemas. Já percebeu que às vezes você está tudo bem, parece que agora vai dar tudo certo e muda tudo a cena? Sabe que foi isso que aconteceu aqui. Porque Geazi, como nós vimos aqui, ele era um servo do profeta do Eliseu, era um moço que andava com ele, um assistente ali, podemos dizer. Mas acontece que esse Geazi, ele era um tanto quanto assim ambicioso, orgulhoso, ele era uma pessoa um pouco mais difícil de comportamento. Por que eu quero dizer isso com você? Que Geazi, ele faz totalmente diferente da menina. Por quê? Ele quer as glórias para si mesmo. E ele que, na ocasião da morte da filha do filho da mulher sunamita, no capítulo 4 aqui, depois você pode ler lá, a morte do filho da mulher da sunamita, ele que tentou impedir com que a mulher se chegasse ao profeta. Ele tentou impedir, tentou afastar ela. Porque aquela mulher, ela estava desesperada, buscando solução para o seu problema, para a sua dor, e Geazi tentou arrancar aquela mulher que estava agarrada aos pés do homem de Deus, do chamado homem de Deus, o profeta Eliseu, na ocasião anterior. Mas assim era chamado Eliseu, o homem de Deus. Mas acontece que eu vejo nas entrelinhas que Geazi também queria, assim, ser chamado assim. Porque ele tentou ressuscitar o filho da mulher e não conseguiu. Mas acontece que eles queriam as glórias para ele mesmo. Como aqui nessa ocasião, Geazi viu todo aquele exército, toda aquela riqueza que o comandante sírio havia trazido, indo embora com ele. E viu que ele ofertou dinheiro e roupa ao profeta e cresceu os olhos. Sabe que assim, por que as roupas? Porque as roupas festivas da época tinha muitas pedras preciosas, eram os melhores tecidos, era roupa muito cara. Não era assim, uma roupa de festa que você vai ali, aluga, compra, vai ali no Bom Retiro, compra e paga ali, vai da faixa de 300 a R$1.000. Não, era algo muito mais caro, muito mais caro. Possivelmente, aquele homem, ele tinha crescido os olhos e ele tem achado que Eliseu, ele tinha sido ingênuo, estava sendo ingênuo e não aceitar aquele presente. E por conta própria, pensando em si mesmo, ele foi atrás do pagamento pelos serviços a qual ele não realizou. E ao chegar no encontro de Naamã, ele tentou disfarçar a sua cobiça assim como uma mentira, dizendo que o profeta tinha o enviado ali, e ainda os outros 2 servos para encobrir o seu erro, 2 servos da escola de profetas. Sabe, amigos, ele sabia que ele estava fazendo errado, ele sabia disso. Mas sua missão foi a maior. Será que eu estou falando com alguém aqui que não consegue superar os seus erros, que faz com que eles vençam você em momentos decisivos? Decisivos. Os seus erros te vencem. Assim como foi com Geazi. Ele recebeu os presentes. E voltou com o servo.
E ao chegar de volta, a Bíblia fala que ele tomou dos servos o dinheiro, todos aqueles presentes, escondeu em casa. Não era pouco não, viu? Não era pouco não, porque a Bíblia fala que ali tinha 2 talentos de prata. Sabe o quanto equivale 2 talentos de prata? Aproximadamente 70 quilos de prata. Eu não sei fazer as conversões aí, quanto vale em real cada quilo de prata, mas eu posso te dizer que é muita coisa. Mas ao encontrar o profeta Eliseu, aquele homem ele foi interrogado aonde ele havia ido. E ele disse que estava indo a lugar nenhum, né? Novamente ele mentiu. Novamente. E é bem assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma mentira leva a outra. Mente aqui, mente ali, mente aqui, mente ali. Daqui a pouco você está mentindo para a sua mentira. Você está achando que a sua mentira é verdade. E é da mesma forma. Um pecado leva a outro. Um pecado leva a outro. Nunca se esqueça disso. Sabe, mal sabia Geazi que Deus havia revelado ao profeta o que aconteceu. Ele estava mentindo, não foi a lugar nenhum, mas Deus tinha revelado. Que nos ensina uma coisa muito interessante, que nós não podemos esconder os nossos erros de Deus. Aos olhos humanos a gente até pode, mas os olhos do Senhor veem tudo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz que todas as coisas são descobertas aos olhos a quem temos de prestar contas. Nada diante desse universo é escondido perante a face do Senhor. Nada. E Eliseu aqui dá uma lição no seu servo Geazi. Ele fala assim, no verso 26, nós vimos, ele fala, era essa a ocasião? Será que era essa a ocasião? Sabe, amigo, naquele lugar não havia ocorrido apenas um milagre, não. Não foi apenas a cura física daquele comandante que aconteceu. Ali ocorreram 2 milagres. O da cura física e da cura espiritual. Porque aquele homem pagão havia saído dali convertido e crendo que há somente um Deus verdadeiro, que tem todo o poder nas suas mãos. Aquilo que para ele era impossível, tornou-se possível diante do Todo-Poderoso. Por isso que Geazi fala, por isso que Eliseu fala, era essa a ocasião? Não era motivo, na verdade era motivo para que Geazi pudesse aquilo e encher o seu coração de louvor, de alegria, de gratidão, de ter pensado que um comandante poderia sentir a fé dos israelitas e ter que ela era a única religião verdadeira do mundo. Mas ele só pensou em si mesmo, só pensou em seus interesses. E as palavras de Geazi aqui, de Eliseu, as palavras de repreensão de Eliseu aqui para Geazi são para nós também. Deus hoje ele tem realizado muitos milagres, muitos estão sendo convertidos, mas infelizmente muitos cultivam no coração o espírito de ganância e avareza. Estão cheios de cobiça, ambição, orgulho. A gente vê na igreja isso. Muitos estão a serviço de si mesmo. Geazi estava a serviço de si mesmo e não de Deus. O interesse estava nas riquezas e não na salvação das pessoas. É naquele momento que Deus tira a lepra de Naamã e coloca naquele servo ganancioso. Ele recebeu uma maldição e ficou leproso até o dia da sua morte. Geazi perdeu a bênção do Senhor. Ao invés de receber bênção, ele recebeu maldição. A todo momento, meu amigo, Deus tentou salvar Geazi, mas ele não enxergou as oportunidades. Naamã, sabe o que é interessante de pensar? Naamã teve a menina cativa para testemunhar para ele. Geazi teve Eliseu, o profeta do Senhor. E Ellen White, no livro Profetas e Reis também, que eu citei para você, mas agora na página 250, ela diz assim sobre Geazi, que os melhores dons do céu estavam por muito tempo ao alcance de Geazi. Mas ao invés de desenvolver o espírito de abnegação, ele acariciou o egoísmo e a ganância. Geazi teve muito mais oportunidades, mas desperdiçou todas. Quantas oportunidades você precisa para permitir que Deus seja o único Senhor da sua vida? Na verdade, eu quero te dizer, quantas oportunidades você já perdeu
deu para testemunhar de quem é o Deus da sua vida, de quem é o Deus Todo-Poderoso. Mas uma hora eu quero te dizer, na verdade, eu quero te dizer uma coisa com muito amor, com muito carinho. Assim como acabou para Gease, uma hora as oportunidades acabam. Nós vimos 2 personagens aqui, importantes, dentro da história do leproso. A primeira é a menina cativa, e o segundo é Gease. A menina cativa precisou de uma oportunidade para testemunhar de Deus Todo-Poderoso. Gease teve várias oportunidades e desperdiçou todas. Nós vimos o fim de Gease. E esse também não pode ser o nosso fim. Não pode. Meu desejo hoje, para mim e para você, é de que possamos agarrar as oportunidades que Deus nos dá de testemunhar o Deus Todo-Poderoso que Ele é. Quer seja aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, de faculdade, quer seja nossos clientes, aqueles aqui que trabalham com clientes, quer seja quem for, nós precisamos falar de quem nós somos. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Nos momentos decisivos, nós não podemos cair nos nossos erros, nós precisamos mostrar o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que é nos momentos mais difíceis, onde Deus precisa de você, na hora H, é que Deus quer você testemunhando dele. Sabe aquele momento que você está para pecar, aquele momento que você está para cair, aquele momento que algum amigo te convidou para ir para uma festa, para ir para um baile, para ir para alguma outra coisa. Estou falando isso aqui mais para os jovens. Mas aquele momento que talvez algum outro convite surgiu para você, para que você sabe que é errado. Deus quer que nesse momento, assim como a menina cativa, que você testemunhe a quem você é, de quem você é. Deus precisa que você seja igual uma menina cativa. Deus não quer que você seja igual a Gease. Os melhores dons do céu esteve à disposição do Gease e ele desperdiçou. Que essa não seja a minha, a sua realidade. Cristo hoje está dando mais uma oportunidade para mim e para você, para que sejamos verdadeiras testemunhas do povo de Deus. Será que Deus pode contar comigo e com você? Deixa eu ver sua mão. Será que Deus pode contar comigo e com você? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que possamos brilhar por Ele e para Ele, a tempo e fora de tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Que você tenha uma semana maravilhosa. E que nessa semana você não desperdice nem sequer uma oportunidade para testemunhar do Deus Todo-Poderoso que você tem, a quem você serve e a quem você é. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos. E hoje a gente viu, Pai, que nós precisamos ser como uma menina cativa, que no momento certo ela testemunhou de Deus. Que mesmo em terreno diferente, ó Pai, mesmo que em solo diferente, mesmo que em lugar diferente, mesmo que numa cultura, estava inserida numa cultura diferente, numa terra estranha, ela não sabia, mas ela foi enviada em missão. Ela cumpriu a missão dela. E nós, ó Pai, também estamos num local que não é nosso, numa terra que não é nossa. Nosso lugar não é aqui. Nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Mas nós estamos aqui, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos envia em missão e nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Hoje nós não queremos mais desperdiçar oportunidades. E por isso, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e nos dê tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ser testemunhas fiéis aqui, a tempo e fora de tempo, e principalmente nos momentos mais decisivos, nos momentos de hora H, nos momentos que a gente precisa verdadeiramente ser fiel. Por favor, Senhor, nos ajude, esteja conosco, nos dê uma boa semana
e nos dê, ó Pai, oportunidades nessa semana para testemunharmos de quem somos. Obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Diego. Amém. Ótimas palavras. Essa é muito bonita. Deus continue te abençoando. Vocês estão ouvindo a Maria, né? É a Maria. Então aí, que Deus... Tá achando para brincar. Que Deus continue te abençoando, Diego. Que você fique bastante tempo aqui, né, Carvalho? Você fica um tempão aqui. Amém. Muito obrigado. Vem dar boa noite, filha. Vai dar boa noite. Dá boa noite. Duda. Ei, Duda. Oi, Dudinha. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Uma ótima semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Amém para todos vocês. Oi. Não.